Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento de devocional cristão através da Bíblia narrada. E se você tem gostado dos nossos vídeos, deixa aqui o seu comentário, faz a sua inscrição, deixa o like e também manda para alguém que é importante para você, manda para alguém que você ama. Nós vamos dar continuidade hoje ao livro de Gênesis e eu gostaria de pedir para que você fique até o final para ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 10, descendentes dos filhos de Noé. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Nafttuim, a Patruzim, a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus e aos Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Aqui no capítulo 11 vai dar uma pausinha na cronologia para poder explanar um pouco sobre a descendência dos filhos de Noé e como elas se espalharam pela terra após o dilúvio, né? A gente vê aqui que o berço mesmo da humanidade é a região do Iraque, norte da África, mas depois foram esparramados, né, por toda a terra. E a gente vê aqui também falar sobre o Nimrod, eu acho que é Nimrod que pronuncia, eu falei Nimrod, né, na leitura. E o Nimrod, ele vem da descendência de Cã, e isso não foi por acaso.
Ele foi também quem esteve à frente da construção da Torre de Babel, fundador da Babilônia. Foi ele quem dirigiu a primeira rebelião organizada contra Deus. Segundo alguns estudos, ele caçava aqueles que adoravam a Deus. Então, como eu já falei, ele fundou ali a Babilônia, que representa a grande prostituta, né? Aliás, ele também fundou Nínive. E aqui a gente vê também que as tribos entre os versículos 16 e 18 eram as que ocupavam a terra de Canaã e foram os maiores adversários do povo de Israel. Aqui cita vários nomes mais conhecidos, né? Amorreus, Jebuseus, deixa eu ver, os cananeus, né? A gente ouve falar bastante, eram tribos assim que eram adversários do povo do Senhor. E em contrapartida, da linhagem de Sem surgiu ninguém menos que o nosso querido Jesus Cristo, ou seja, o povo semita, que constitui a maioria dos judeus e árabes. Mas os judeus, eles não consideram os árabes dessa forma, eles consideram os árabes como gentios, né? E gentio significa não hebreu. E hebreu, ele é um povo eleito por Deus, e já os gentios, eles são considerados pagãos, né? Muito interessante ver essas considerações aqui do capítulo 10 sobre a descendência ali dos filhos de Noé. Cada um foi rumando para uma linha, vamos dizer assim, e foi da vontade do Senhor. E o inimigo ali também já estava plantando a sementinha dele novamente para daí vir os outros acontecimentos. E falando em outros acontecimentos, a gente vai falar no capítulo que vem sobre a Torre de Babel, tá bom? E se você gostou do vídeo de hoje, se foi relevante para você, manda para alguém que você ama, para alguém que é importante. E muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te prospere, te dê sabedoria, paz, discernimento e saúde. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.